Fala, galerinha do meu canal. Oi, gente, tudo bem? Hoje a gente vai passar passo a passo de como fazer um gráfico monologue e calcular os erros dos coeficientes aqui. Então, o gráfico monologue ele define uma relação do tipo exponencial. Então, a gente tem o czão, que multiplica a escada base e, elevado a um azão, que multiplica o x que está no expoente, por isso é exponencial. Então, o primeiro passo é a gente pegar os valores da tabela e colocar diretamente no gráfico monologue. Então, no x vai ser linear e no y vai ser uma escala de log. E daí é só você entrar direto nos valores da tabela de x e y. Depois que você fizer isso, você vai traçar a melhor reta. E com isso você só vai olhar no gráfico, você já vai achar o czão e o azão. O czão é só você pegar o x igual a 0, onde é o y. E aí o y vai ser esse czão que eu acompanho aqui. E o azão, ele é baseado nessa fração aqui. Então, o azinho, que a gente chama, ele é essa parte. Deve estar errado. Tá? Tá. Porque aqui, ó, isso aqui é só o azinho. Você tem que depois... Ah, tá mesmo. É pra continuar do onde parou? Pode continuar. Oi, gente, a gente voltar aqui falando ajeitadinho, tá bom? Aí a gente quer achar o azão. O azão, ele é um azinho, chama de azinho aqui, dividido pelo log de E. Quem que é esse azinho? Ele é o tamanho do y, se você vai fazer um triângulo com a sua melhor reta, e você vai medir o delta y. Então, o desenho é o delta y. Deixa eu ver aqui. Dividido pelo dzão. Dzão é o tamanho da década, da sua escala log. Então, o seu eixo y, tá? Eixo y. Então, você vai medir. Você vai fazer a reta, vai fazer um triângulo e vai medir aqui o seu desenho y. E aqui no seu gráfico, o tamanho aqui do 1, por exemplo, até o 10, isso aqui é o seu dzão. Então, dy sobre dzão. E x2 e x1. Quem é x2 e x1? É do seu triângulo. Então, x2 e x1. Os valores, tá? Não a distância entre os dois. x2 menos x1 mesmo. Aí você tem o azinho, e aí você coloca ele aqui. E aí você acha o azão. Fechou? Aí a gente já tem os valores principais de azão e cezão. Só que a gente não tem os erros. Então, se ele pedir para você encontrar os erros disso, a gente vai linearizar esse gráfico. Como que eu linearizo? Eu vou manter o gráfico de x por log de y. Então, eu vou ter que pegar aquela tabela, calcular todos os valores de log de y, completar ela, e os valores do delta log de y. Então, depois a gente, no final, vai ter uma tabela que vai ter x, y, Log de y. Não tem delta y. Log de y. Log de delta y. E delta de log de y. Isso aqui você vai fazer na calculadora mesmo. Aí você vai entrar no seu gráfico com os valores de x e seus valores de log de y colocando os erros aqui, então é laranja. Então é um gráfico linear, agora porque você linearizou. A partir desse gráfico, a gente consegue obter o deltazão e o deltacezão que a gente tinha encontrado lá no começo, ou seja, o erro dessas duas constantes. Então, o que a gente vai fazer? Para a gente conseguir o deltazão, a gente vai precisar de um delta azinho sobre log de E. O azinho, que é esse cara que a gente tinha achado antes, neste gráfico linearizado, ele é o coeficiente angular dessas retas. Então, esse cara aqui, ele é o coeficiente angular de qualquer reta nesse gráfico linearizado. O que a gente vai fazer? A gente vai traçar a superior, vai traçar a inferior, traçar a máxima e a mínima. Isso tudo com a régua no olho, tá? Você vai somar o erro aqui em y, fazer a superior, subtrair em y, traçar a inferior, e aí fazer a máxima e mínima com as extremidades. A gente vai precisar só da máxima e da mínima. Por quê? A gente vai calcular a equação da reta máxima e a equação da reta mínima, e vai achar o a máximo e o a mínimo, que é o coeficiente angular dessas duas retas. A gente subtrai os dois e divide por 2. Isso vai dar o deltazinho aqui da fórmula. E aí é só dividir o deltazinho pelo log de E, aqui vou ter o deltazão. E daí, para a gente achar o delta C,
lá daquele C que a gente tem já o valor principal do começo, a gente precisa usar essa fórmula aqui, que é o Czão, que a gente já tem, vezes LN de 10, vezes delta Bzinho. Quem é delta Bzinho? É o coeficiente, a diferença aqui, né, dividido por 2, os coeficientes lineares da reta máxima e mínima. Então, você achando a equação da reta aqui, você vai ter y é igual a zinho x mais b. Você vai fazer isso para a máxima e para a mínima. Aí você vai achar o bzinho da reta máxima e o bzinho da reta mínima. Subtrai, divide por 2, você tem delta bzinho. Joga aqui, você já tem C, já tem LN de 10 e delta bzinho. Você acha o delta Czão. E aí no final você achou com a primeira parte os valores principais, Gzão, Czão, só com isso aqui. E essa parte você lineariza para achar os erros de Czão e Czão. E aí você vai usar máxima, mínima, acha a equação da reta dos dois, subtrai, divide por 2 e joga essas duas fórmulas aqui. Acho que é isso.